E aí galera, beleza? Bom, seguinte, hoje eu decidi gravar um vídeo sobre a minha experiência aí como ex-testemunho de Jeová, vamos dizer assim, né? Tipo, eu frequentei o Salão do Reino durante 2 anos e meio, não cheguei a ser batizado, então não sei muito bem se eu me consideraria um ex-testemunho de Jeová, mas o que acontece? Recentemente, a minha namorada ela estava assistindo aqui o programa da Dani Delanos, né? É um canal que geralmente as mulheres compartilham histórias de vida delas ali e tal. E ela faz aí, né, a leitura dessas histórias que as mulheres contam e aí as outras mulheres elas comentam, né? Basicamente é isso, sabe? E aí o que acontece? Tem uma mulher aqui que ela tem mais ou menos na faixa dos 30 anos de idade. Ela foi testemunha de Jeová, né? Recentemente. Acabou saindo do Salão do Reino, né? Que, para quem não sabe, é o nome que as testemunhas de Jeová dão para as igrejas, né, deles. E a gente vai ver um pouquinho dessa história, a gente vai trocar uma ideia, porque tem algumas coisas interessantes aí que eu gostaria de compartilhar e eu acho que funciona bem assistindo aí como base para você ter uma experiência. Vou pular umas partezinhas aqui, vou comentar só o que é necessário, tá? Tenho 30 anos. Desde que me entendo por gente, fui criada na igreja Testemunha de Jeová. Meus pais sempre foram fiéis à organização e me ensinaram que fora de lá não havia verdade, somente destruição. Eu cresci obedecendo a cada regra, participando das reuniões do Salão do Reino, pregando de porta em porta, recusando festas de aniversário e feriados, Natal, Ano Novo, Páscoa, e eu nunca questionei nada. Então vamos lá, ó. Isso daqui já é um comecinho bem interessante de que basicamente toda testemunha de Jeová passa, né? Que é o seguinte, algumas pessoas perguntam do porquê as testemunhas de Jeová elas não comemoram aniversário, Natal, Ano Novo, essas coisas assim, né? E o motivo é basicamente o seguinte: no começo, bem no começo, na época do fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, as Testemunhas de Jeová elas não tinham o nome de Testemunhas de Jeová, elas eram sob o nome de Estudantes Internacionais da Bíblia, né? E elas comemoravam as festividades, né? Inclusive elas utilizavam coisas dos quais elas não usam mais hoje, como por exemplo elas usavam cruzes, né? E outros símbolos comuns cristãos dos quais as Testemunhas de Jeová elas banem hoje em dia, sob a premissa de que tudo isso é pagão, tá bom? Então assim, para elas as Testemunhas de Jeová, né, aniversário, Páscoa, quando a gente fala Páscoa, a Páscoa do coelho ali com os ovos, tal, né, Natal, Ano Novo, tal, tudo isso daí tem premissa pagã, né, e então por isso elas banem essa questão. E sobre o aspecto de que não há verdade fora do Salão do Reino, no qual ela comenta aqui, também é um aspecto que não havia dentro das Testemunhas de Jeová até a década de 50. Tá? Só vai ter posteriormente. Você encontrar escritos ali de Charles Taze Russell, que foi fundador, e posteriormente de Joseph Rutherford, que foi o presidente que, através da presidência dele, se não me falha a memória, que as Testemunhas de Jeová vão passar a se chamar Testemunhas de Jeová na década de 30, mas ele também era, tanto o Charles Taze Russell quanto o Rutherford, ambos eram contra essa ideia de que as Testemunhas de Jeová eram as únicas que obtinham a verdade e que desassociação, que é uma coisa que irá acontecer nesse vídeo aqui, seria uma prática viável, tá? Então vamos continuar vendo aqui. Quase fui betelita. Sei nem o que é isso.
Bom, Betelita, o que acontece? Existe um lugar que basicamente é a sede, que se chama Betel, né? Essa sede é geralmente onde as Testemunhas de Jeová elas trabalham nas publicações, impressões, trabalham nessas coisas que você vê ali, né, da Testemunha de Jeová, fora do Salão do Reino, né? O Salão do Reino recebe muito material que vem de Betel, né? Então, por uma Testemunha de Jeová ser betelita, significa que a pessoa ela tem um nível de aproximação e fidelidade com a organização muito grande. Então, quando você vai no Salão do Reino e você tem alguém que é betelita, que fala assim, eu era betelita, ou eu sou, não sei e tal, né? As pessoas elas olham para essas pessoas, os membros regulares olham para essas pessoas como se fossem, vamos dizer assim, pessoas, vou dar um exemplo aqui de uma igreja católica, pessoas que veem monges católicos, entendeu? Então seria basicamente isso, pessoas que vivem ali em mosteiros e essas coisas assim do gênero, sabe? Seria mais ou menos um equivalente a isso daí, né? Devido, claro, às suas proporções, né? Então, da mesma forma como um católico ele vê, por exemplo, um monge jesuíta, ou um monge carmelita, ou alguma coisa assim, tal, né? Com uma certa admiração, a Testemunha de Jeová ela vê o betelita com uma certa admiração também, tá bom? Mas é isso, é uma pessoa que vive numa central ali e tal, né? Do corpo governante ali, estabelecida numa região que é Betel. Tá? Conheci João no trabalho, um homem gentil, paciente, curioso sobre a minha fé. Eu tentava evitar conversas muito profundas com ele, mas com o tempo eu percebi que nossa troca era inevitável. Ele não difama sobre as minhas crenças, mas também nunca escondeu a dele. João é presbiteriano e aos poucos eu fui me abrindo para ouvi-lo. Quando percebi já não éramos apenas colegas, nos tornamos amigos, então algo mais. Eu sabia que namorar alguém de fora da organização era proibido, mas não consegui evitar, pois eu amo muito João. Não demorou para que descobrissem. Meus pais ficaram decepcionados comigo e me expulsaram de casa, agora em janeiro de 2025. Eu estou morando com uma amiga numa cidade vizinha. Então veja que é o seguinte, ó. Vamos lá. Isso aconteceu razoavelmente comigo também, tá? Só que o que acontece? Eu era o João da vida. A minha primeira namorada, ela era de uma família de Testemunhas de Jeová. E ela... a gente se conheceu na época da escola ali e tal. E eu era, né, o típico cara do heavy metal ali, né? Cabelo longo e tal, vestia preto. Queria passar a vibe de truzão ali, né? Pra quem gosta de rock, heavy metal, sabe como é que é essa situação aí. E aí o que acontece? Quando ela me apresentou para a família, obviamente que foi um estardalhaço, né? Ela é menor de idade, obviamente ela não iria ser expulsa ali e tal, né? Mas assim, a família dela tentou ser o mais compreensivo possível, coisas que nem todo mundo é. E isso é uma coisa que eu quero deixar bastante claro, que é o seguinte: a situação que ela tem aqui é uma situação que acontece com uma certa frequência, mas não é todo mundo que vai ter esse tipo de reação. Tá? Que é o quê? Uma coisa chamada desassociação. A desassociação é quando você vai contra a organização da Testemunha de Jeová. Nós temos que separar bastante aqui, vou deixar bastante claro,
quem são as pessoas testemunhas de Jeová, frequentadores regulares, que na sua grande maioria são pessoas bondosas, cristãos verdadeiros, né? Eu sou cristão também, cristãos verdadeiros, pessoas compreensíveis, tal, e a organização. A organização, desculpa, também a garganta meio zoada. A organização, ela é para a Testemunha de Jeová uma situação semelhante ao que seria, de novo fazendo alusão com católicos, né? Porque nosso país é majoritariamente católico, então acho que as pessoas entendem melhor quando eu faço alusão ao catolicismo. Seria o equivalente ao que é para os católicos a Santa Igreja, né? Então é a organização de Deus na Terra, sabe? É a organização de Deus na Terra. Então, você ir contra os ensinamentos da organização significa você ir contra Deus, por mais que a organização ao longo dos anos ela mude, né? E a gente sabe que assim, para a tradição cristã, Deus não muda de opinião o tempo inteiro, entendeu? Mas a organização sim, né? Então você vai ver que é o seguinte, olha, essa moça aí chamada de Alice, que é um nome fictício, né, que ela dá para todas as mulheres aí do canal que enviam relatos para ela ler, né? Essa Alice, ela se apaixonou por um outro cristão, que é um calvinista, não presbiteriano calvinista, que é o mesmo, assim, para quem não sabe de quem, o que é um calvinista, o Iago Martins, né, famoso aqui no YouTube, o Augusto Nicodemos, né, ambos são calvinistas, né? Então são protestantes calvinistas ali, né, presbiterianos. E você vai ver que eles não têm relacionamentos físicos, né, porque eles são cristãos e eles se preservam ali, né? E mesmo assim, ela vai ser desassociada porque ela está se relacionando com outro cristão de uma outra vertente. Então, assim, você vê que o Salão do Reino ele não vai estar realmente ligado com o fato de que a pessoa professa a mesma fé, com o fato de que a pessoa acredita no mesmo Deus, que a pessoa segue os mesmos princípios. Por quê? Porque, de fato, as Testemunhas de Jeová, elas têm umas questões que são majoritariamente de ordem exclusivista, né? Ou seja, só nós detentemos a verdade, só nós somos os escolhidos. Tem uma teologia dentro das Testemunhas de Jeová sobre os 144 mil, que não é uma teologia que você encontra em outros ramos do cristianismo, mas que está intrinsecamente ligado com a organização no que diz respeito a quem são os 144 mil, e para as Testemunhas de Jeová são 144 mil ungidos Testemunhas de Jeová. Então você vê que são assim muitas coisas que é inevitável você não acabar colocando as Testemunhas de Jeová no mínimo num patamar complicado ali, dentro do cristianismo como um todo, sabe? Na semana retrasada, os anciões me chamaram para conversar e diante do interrogatório... Anciãos são os equivalentes aos pastores, né? Eles não recebem para isso. Eles são pessoas que têm profissões, mas que lideram a igreja. E aí você fala assim, eles são formados em teologia? Não. Por quê? Porque na Testemunha de Jeová, os Salões do Reino, eles recebem toda uma estrutura de tudo que tem que ser abordado durante o mês, tal. Então os anciãos, eles não têm liberdade para poder, pelo menos na minha época, né, que eu fui Testemunha de Jeová ali de 2009 até mais ou menos 2012, mais ou menos por aí, eles não tinham liberdade de
poder abordar o tema que eles querem abordar dentro das reuniões, das palestras, assim, entendeu? O pastor, vamos dizer assim, o ancião, ele não vai ter a liberdade de chegar e falar assim, hoje eu quero abordar um tema X porque eu acho que é necessário. Não. O que eles vão fazer, vão receber lá a revista, né, a Sentinela, o Despertar e tal, não sei o que, vão receber a temática da semana, tudo para que todas as os salões do reino tenham exatamente o mesmo tipo de discurso. Existe uma brecha pequena ali dentro desses discursos onde você pode ter uma certa liberdade criativa, entendeu? Para poder colocar um ponto ou outro sobre o discurso, mas quem define o discurso, como é que vai ser e tal, é a organização da Testemunha de Jeová. Tá? Na comissão judicativa sobre o meu relacionamento, eu fui desassociada. A comissão judicativa funciona da seguinte forma: basicamente é o seguinte, ou depois da reunião, né, ou dentro do salão principal, ou então, se o salão tiver uma salinha pequena ali reservada, os anciãos, eles vão chegar nessa pessoa e eles vão conversar com essa pessoa. E eles vão basicamente fazer o seguinte: ou você segue a regra aqui, ou você sai fora. Entendeu? Então, muito possivelmente o que essa pessoa deve ter argumentado é o seguinte: olha, eu amo ele é cristão, tal, não sei o que, né? Nós não temos nenhum tipo de relacionamento, tal, não sei o que lá. Então ela acabou sendo desassociada, né? Existe às vezes uma coisa que é o que aconteceu no meu relacionamento, que é uma coisa que geralmente acontece mais quando você é adolescente, né? Que as pessoas tentam trazer as pessoas de fora para dentro da organização, entendeu? Que é o que aconteceu comigo. A minha ex-namorada, né, que ela era testemunha de Jeová, como eu falei, minha primeira namorada, ela, a família dela era testemunha de Jeová, e ela quis me trazer para dentro da organização, e eu fui, né? Eu gostava dela, tal, não sei o que, né? Primeiro namoro, tudo mais, tal. E eu acabei indo, tal, frequentei ali, né? Obviamente eu acabei, né, cortando o cabelo, né? Seguindo algumas coisas, tal, até que chegou um ponto para mim que começou a ser de fato muito complicado, que eram os legalismos e todas essas coisas que você vai percebendo que estão fora da alçada teológica. É muito mais uma questão organizacional mesmo, que começa a ser meio complicado, sabe? A dor de ser excluída foi maior do que eu poderia imaginar. Meus pais deixaram claro que enquanto eu não me arrependesse e não voltasse, eu não seria mais bem-vinda em casa. Meus amigos do Salão do Reino pararam de falar comigo. Era como se eu estivesse morrido para todos. E é basicamente assim mesmo. É basicamente assim mesmo. Existe dentro dessa questão, porque assim, comigo, o que acontece? Tem gente do Salão do Reino que ainda conversa comigo. Porque eu não deixei de ser... eu não fui batizado e me desassociei. Eu não era batizado, então eu deixei de frequentar. Então, no entendimento da Testemunha de Jeová, o que aconteceu, por exemplo, comigo foi que eu parei de frequentar, mas eu posso voltar a frequentar, entendeu? Então eu posso voltar a ter contato ainda com algumas pessoas, tal, não sei o que, contato moderado ali, né? Para talvez tentar trazer de volta esse, vamos dizer assim, esse fruto que Jeová deixou em mim. Lembrando que eu sou cristão, né? Não sou testemunho de Jeová, eu sou arminiano hoje em dia. Mas é basicamente isso. E aí o que acontece? No caso dela, como ela foi batizada, né, frequentava há muitos anos, tal, não sei o que, já era uma pessoa adulta, e ela começou a se relacionar com uma pessoa de fora, que era da fora da organização, muito possivelmente eles foram um pouco mais severos com isso daí, né? Falaram, vamos desassociar, vamos... chegaram nela e falaram assim, ou você termina com esse cara, né? Aquela situação mais
vão tipo, jogando palavras, né? Ó, não é bem assim, né? Eles não são da organização de Jeová, você está ofendendo Jeová, né? Essas coisas assim e tal. Então, vamos ver aí de você pegar e você resolver esse relacionamento. Ela possivelmente falou, não acho que é assim. Como ela falou que ela conversava com ele, muito possivelmente já trocaram uma ideia sobre alguns pontos teológicos ali, sabe? E aí ela vai falar que não, né? Porque talvez ela já tenha visto algumas questões problemáticas no sistema de Jeová ali. E aí ela vai ter a consequência da desassociação. Uma palavrinha difícil, né? Que é o quê? Você perdeu o contato do... Você não pode, quer dizer, você pode voltar ao Salão do Reino, só que você não pode manter contato com ninguém no Salão do Reino, entendeu? Então você tem que entrar... se o Salão do Reino tiver uma portinha de fundos, você entrando de fundos. Você tem que entrar... depois da oração inicial, né, uma coisinha assim e tal, né, e aí se você frequentar, tipo, sei lá, por uns 6 meses ali, assiduamente e tal, mesmo desassociado, as pessoas vão reavaliar e falar assim, aquela pessoa ali está arrependida, vamos trazer aquela pessoa de volta, e a pessoa vai lá e traz de volta, e aí ela é reassociada, né, mas é isso daí, aí as pessoas não falam contigo, não vão conversar com você, tal, não sei o quê. E se você faz parte de uma família que é muito Caxias, vamos dizer assim, como é o caso dela, os pais vão cortar a relação mesmo e vão expulsar de casa. Tem gente que é assim, tá ligado? Não é, eu quero deixar bastante claro que não é uma regra da Testemunha de Jeová, mas acontece com uma certa frequência, tá ligado? Acontece com uma certa frequência. Agora, aos 30 anos, eu me vejo num vazio. Eu amo João, mas me sinto perdida. Estamos contratando pessoas Eita merda, olha só, propaganda aqui. que nasceram entre 1900 e 52.000 que possam trabalhar de... Ele tenta me consolar, mas ultimamente eu percebo que deseja que eu vá além. Quer que eu abrace a sua fé, que eu leia sobre o calvinismo, que aceite suas doutrinas. Ele não impõe, mas ele insiste, eu me sinto encurralada. Eu não posso aceitar outra fé quando eu ainda estou lidando com a culpa de ter perdido a fé que me formou. Não é outra fé. Não é outra fé. Você é cristã, assim como ele é cristão, tá ligado? Só que a Testemunha de Jeová é uma parada diferente, né? Eu tenho meus problemas com o calvinismo, porque, né, não sou a favor da eleição incondicional ali, predestinação, tal, sou arminiano, né? Mas, enfim, isso aí é outra história. Mas, assim, entre o calvinismo e Testemunha de Jeová, a menos que o cara seja um calvinista, assim, muito raiz, né? Que é uma questão problemática, mas se o cara for numa linha mais assim, tipo Augusto Nicodemos, né, um cara mais de boa, mais brando, né, que vê outras pessoas ali de outras confissões de fé, como irmãs também, né, de fé e tal, vai no calvinismo. Vai no calvinismo, porque assim, tem pontos acima de Jeová que eu defendo, né. Então, assim, só que o problema é a organização. A organização, ela tem questões que são claramente de seita. Eu não gosto de falar esse tipo de coisa, mas é real. Elas têm questões que são claramente de seita, tá? Então, isso é uma delas, de você pegar e você não poder se relacionar com pessoas que não estão dentro da organização. Além disso, você tem outros pontos, como, por exemplo, a Testemunha de Jeová não permitem que você busque, pesquise, vamos dizer assim, assuntos sobre Bíblia, teologia e tal, que não seja no site deles, né? Que não seja na plataforma deles. Eles vão evitar, fazer com que você evite
acessar YouTube, né, fazer com que você evite acessar outras coisitas más, né? Então, em universidade e tal, porque eles não aceitam contraditório. Eles não têm uma base teológica forte para poder chegar e falar assim, olha, vamos debater, vamos trocar uma ideia, né? Vamos ver aqui, né? Vamos defender o nosso ponto de vista, tal. Eles não são seguros da fé, porque obviamente existem muitas implicâncias que são problemáticas, entendeu? Existe muita manipulação lá dentro. Então, a partir do momento que você tem um respingo de dúvida, e você chegar, por exemplo, no ancião e falar isso aí, ó, eu tenho dúvida com relação a isso, tal, não sei o quê, é bem provável que ele te repreenda, ao invés de tentar te explicar como é que certa coisa funciona. Entendeu? Tentar te fortalecer ou alguma coisa assim. Não, é bem provável que ele te repreenda e fale assim, olha, você está num ambiente ali que é de demônio, sabe? Esse tipo de coisa. Você está num ambiente que é de demônio, as dúvidas são coisas do demônio, né? Inclusive eu não fui batizado por conta disso, porque eu questionava muitas questões, né? E aí eu acabei não sendo batizado. Era para ter sido batizado com 1 ano de congregação, mas não fui porque eu questionava algumas coisas. E eles falavam a pecha, né? Que é, não, quem implanta dúvidas na sua cabeça é o demônio, né? Só que, pô, você está se convertendo, você está entendendo, querendo entender a sua fé e tal, né? Não quer ser mais profundo, uma coisa que vai mudar a sua vida, pelo amor de Deus, né? Como eu posso simplesmente trocar de crença se eu ainda sinto falta do salão do reino, dos cânticos, das reuniões que me davam um propósito? Não, mas isso é porque você vive num ambiente de comunidade. Você saiu de uma comunidade cristã no qual você viveu basicamente uma boa parte da sua vida, né, no qual você se dedicou, e agora você está sem essa comunidade, mas você pode ir em outra comunidade cristã, entendeu? Aproveita esse momento e vai em outras igrejas, sabe? Conheça outras visões teológicas. Eu sinto-me dividida entre um amor que me acolhe e uma ausência que me consome, que é a falta dos meus pais e dos meus amigos do Salão do Reino. O que eu faço? João diz que Cristo nos chama para conhecer a verdade, mas tudo que vejo agora são dúvidas. Será que um dia eu vou encontrar a paz? Vai. Observação: somos virgens, nunca beijamos, nem no rosto. Aí, sinto que ele quer me pedir noivado. Então você vê que são 2 cristãos de fato, clássicos, entendeu? Só que pelo fato de que ele é de uma denominação distinta, e as Testemunhas de Jeová não são do tipo que aceita. Se ele fosse no Salão do Reino e ele começasse a frequentar, eles iriam aceitar. Mas como é ela que começou a trocar uma ideia mais com ele ali e tal, não sei o que, aí eles não aceitam, entendeu? Porque eles vão achar que ela está sendo contaminada por uma teologia falsa. É esse tipo de parada aí. A gente namora 9 meses. Eu fiquei chocada com a sua história. Normal. Gente, quando que vocês vão entender que Deus está dentro de nós? É uma visão assim muito panteísta, né? Deus está dentro de nós, né? Mas assim, beleza. Eu não vou entrar nesse tipo de mérito aí. Assim, eu não vou discutir religião aqui, né? Porque cada um tem uma religião, cada um vai falar, ai, nossa, a minha é melhor, a minha não sei o quê. Mas tudo que chega ao fanatismo igual isso que eu tô lendo aqui, pra mim tá errado. Mas tá mesmo. E aquela questão, cara, você pode ser de uma outra religião, mas respeita, né? Religião alheia, sabe? Respeita o seu amigo ali que é de Umbanda, né? Respeita o seu amigo de, sei lá, que é ateu, sabe? Deus mandou amar o próximo e orar aos inimigos, né?
Aí você pega e você tem alguém aí que você não concorda, você vai. Não goste de mim! Eu não quero saber. Eu quero sair fora. Né? Existe uma visão assim teológica no cristianismo atual que é muito do tipo o cristão hoje popular, né? Ele tem medo de ir com a sua fé e conversar com pessoas de fé diferente, porque ao invés de ele achar que Cristo vai tocar naquelas pessoas por conta do testemunho dele, ele acha que ele vai ser contaminado por uma outra ideologia, por uma outra teologia. Então ele se fecha numa bolha, entendeu? Ele se fecha numa bolha. E não é isso que o cristianismo quer. O que o cristianismo quer é que você fale sobre Cristo, que você fale sobre Deus em outras situações, entendeu? Porque se você ficar dentro da sua bolha, só conversar com gente que concorda com você, você não vai alcançar ninguém para Cristo, você não vai alcançar ninguém, né? Na vida tudo tem que ter um balance. Tudo bem você querer ir para a igreja, tudo bem você, né, fazer parte lá do... Ok. Mas a partir do momento que seus pais... Cadê essas pessoas que amam tanto Deus? Não é Deus que ama todo mundo e te bota para fora de casa? Pois é. Que porcaria de igreja é essa? Me desculpa falar assim. Que as pessoas lá do Salão do Reino... Você só serve então enquanto você tá ali dentro da igreja? Eu nem sei se dá dízimo, mas se dando o seu dízimo, estando ali... Não dá dízimo. Eles têm um negócio de contribuição ali e tal, bem envelado, bonitinho. Você vai querer contribuir, você coloca um dinheiro no envelope ali, secretamente, dentro de uma caixinha e tal, né? Mas não tem dízimo, não. Isso é uma coisa assim que é extremamente correta dentro da Testemunha de Jeová. Eles são extremamente afastados sobre questões de dinheiro, tá? Extremamente afastados. Ali dentro. Então, a partir do momento que você se apaixona por uma pessoa que também parece que tem fé, né? Que é de uma outra igreja, aí você não pode, que é pecado, e te expulsam, não olham pra sua cara, tratam como se você tivesse morrido. Cadê o amor aí de Deus por todo mundo? É isso que eu não consigo entender. Não, tá, não sabe? O que você fez de errado? Nada. Nada. Só que pra organização você fez algo de errado. Você se relacionou com quem é fora da organização, entendeu? É um comportamento de seita. Desculpa falar, é um comportamento de seita. Se apaixonar por um homem que não era ali da mesma igreja que você? Sinceramente, gente, eu sei que tem gente de todas as religiões aqui que me assistem, mas isso nunca vai entrar na minha cabeça. Mas não entra, de fato, né? Não entra. Você vê que assim, ó, por exemplo, existem divergências teológicas, né, que vão realmente trazer essa questão do jugo desigual, né, que a Bíblia fala, né? Então, assim, por exemplo, um protestante e um católico, eles vão ter problemas sérios, que vão fazer com que o relacionamento não dê certo, entendeu? Então assim, um vai acabar virando católico, ou o outro vai acabar virando protestante, não tem como, tá? Então assim, só que se você pega, por exemplo, dentro das inúmeras visões protestantes, e os Testemunhos de Jeová são protestantes, na grande maioria das vezes você vai conseguir lidar um com o outro, entendeu? Uma pessoa pode ser calvinista e outra pode ser adventista, dá para poder lidar. Uma pode ser arminiana e outra pode ser pentecostal, dá para poder lidar, entendeu? Uma boa. Obviamente que assim, sempre falam, né, que o casal tem que frequentar a mesma igreja, tá ligado? Mas assim, tipo, porra, não dá. Isso aí é um aspecto restritivo, exclusivista, que a Testemunha de Jeová tem, de realmente achar de que
eles são os portadores da única verdade no mundo, entendeu? Agora, a partir do momento que eu vejo pessoas, né? Bem, enfim, eu acho que ela vai, a partir daí, falar sobre a opinião pessoal dela e vai se estender sobre essa questão. Mas eu queria mostrar esse relato porque eu estava, né, assistindo aí com a minha namorada e a situação é drástica. Mas é assim que as testemunhas de Jeová funcionam, tá? Eu acho que eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto posteriormente, porque eu acho que eu tenho bastante coisa para poder compartilhar sobre essa situação. Mas eu acho que é o seguinte: vocês são cristãos, sabe? As duas pessoas são cristãs. Acreditam em Deus, acreditam em Cristo, seguem os preceitos bíblicos, entendeu? Então, assim, não deveria ser tão problemático quanto é, sabe? Mas é isso daí, galera. Eu acho que eu vou voltar recentemente aí com mais assuntos a respeito. Se vocês gostaram, né, comenta aí. Se vocês têm experiência, quer seja na Igreja da Testemunha de Jeová, ali, né, no Congregação do Salão do Reino, ou se vocês têm algum outro ponto que vocês queiram aderir, vocês comentam aí embaixo aí, vamos trocar uma ideia. Aqui, ao contrário da organização, aqui é livre para discussão, aqui é livre para poder debater. Beleza? Aqui a gente aceita todo mundo uma boa. Então, fechou aí. Abraço para vocês e fica com Deus.